Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Rodrigo Perim, delegado de Polícia Federal, professor do CERS, das disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Hoje estou aqui para gravar com vocês um rápido vídeo aí a respeito da importância da citação doutrinária em uma prova de segunda fase, na realidade, quando da confecção de um recurso. Então você fez a segunda fase do concurso público, precisa recorrer ou vê que há necessidade de recorrer. Eu preciso citar doutrina? É importante citar também, eventualmente, a jurisprudência? Já vou dizer de plano que é. Normalmente é e é muito aconselhável. Nós, aqui do CERS, da Adverum, quando trabalhamos, auxiliamos os alunos ali na confecção, na elaboração da minuta do recurso, nós sempre utilizamos a doutrina. Por quê? A doutrina ela vai enriquecer a sua prova ali, o seu recurso, na realidade, não a sua prova, o seu recurso. Já tivemos oportunidade outra aí de falarmos a respeito da importância da utilização da doutrina, a importância da utilização da jurisprudência na prova. Nesse momento aqui, eu quero trazer rápidas considerações sobre a necessidade de se utilizar o quê? A doutrina na confecção de um recurso. Ok? Então esse vídeo aqui eu vou procurar deixar um pouco mais claro aí para vocês essa importância aí. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês dentro desse nosso macrotema aqui sobre a importância. Quem que deve ou pode recorrer? Ah, professor, eu tirei uma boa nota, não vou recorrer não. Vai que o examinador me prejudica. Pessoal, raríssimas vezes o examinador vai tirar ponto de você que recorreu praticamente aí. Desconheço situações ali, pelo menos dos alunos que eu tenho acompanhado ali, ok? Então, devo recorrer? Posso recorrer? Já vou dizer de antemão, é importante que todos vocês recorram. Não só aquele aluno que não conseguiu alcançar a nota mínima aí exigido para a passagem para a próxima fase, como também aquele aluno que está com uma nota boa. Por quê? Aquele aluno que está com uma nota baixa tem que procurar fazer o quê? Recorrer mesmo de todas as formas para procurar agregar alguns pontos ali e quem sabe lograr êxito para a próxima fase. E aquele aluno que está com uma boa nota, ele deve recorrer ou não? A meu ver, sim. Por quê? Você, aumentando a sua nota, você até pode passar os demais alunos que eventualmente estão na sua frente, ou, na pior das hipóteses, você vai garantir aquela posição que você conquistou naquele momento. Então, independentemente de ter alcançado a pontuação mínima ou estar com uma nota boa na prova discursiva, entendemos que todos devem recorrer. Para quê? Para alcançar esses objetivos que eu falei aqui. Ou para se manter numa excelente posição, ou para fazer o quê? Ou para aumentar ali e tentar lograr êxito para a próxima fase. No meu concurso, por exemplo, em que eu fui aprovado, eu obtive uma boa nota na prova discursiva. A minha nota, o máximo era 5 pontos, eu fiz 4,87. Naquela situação ali, eu procurei recorrer para tentar fazer o quê? Para tentar ganhar uns décimos a mais ali e quem sabe alcançar a pontuação máxima. Infelizmente não deu, porque foi por uma questão de erro de português mesmo ali, que acabou prejudicando a minha nota, que era por causa do CESP, mas eu procurei fazer a minha parte. O importante é que vocês façam a parte de vocês. Portanto, nesse primeiro momento aqui, para responder essa questão aqui, quem que deve e pode recorrer? Todo e qualquer aluno. Aí que é um ponto necessário, importante a ser observado. Joia, pessoal? Próximo ponto aqui que eu quero tratar com vocês ainda nesse nosso encontro aqui. Qual que é a importância de robustecer o recurso com a utilização da doutrina? Eu sempre gosto de mencionar dois pontos importantes aqui que o examinador gosta de ver na sua prova. Quando estamos corrigindo uma prova, a gente gosta de analisar principalmente dois pontos. Quais são esses pontos aqui? Primeiro, a organização. A organização e profundidade do recurso. Profundidade
do recurso. Esses dois pontos aqui são de extrema importância para você na hora que for recorrer. O recurso, ele tem que ser organizado e tem que ser profundo. Não basta eu recorrer por recorrer, falar, olha, eu mereço nota porque a minha resposta está de acordo com a doutrina. Tá, mas que doutrina? É importante que vocês demonstrem conhecimento, organizem, consigam concatenar as ideias. Até porque, no recurso, há um prazo bem superior àquele disponibilizado na hora da confecção da prova. Só abrindo um parênteses, lembra que eu já trouxe um vídeo falando a respeito da importância de se valer da doutrina, de se valer na jurisprudência na hora da prova. Ali você não vai ficar colocando os nomes dos doutrinadores, mas é importante que você demonstre uma posição de acordo com a doutrina. É importante que você demonstre conhecimento jurisprudencial. No recurso, com muito mais, tem uma importância muito maior, porque você vai ter um tempo maior, 24, 48, 72 horas, depende aí a banca. Então você vai ter que procurar concatenar muito bem as suas ideias. Foi perguntado algo por um examinador ali que tem divergência doutrinária e ele só considerou certa, por exemplo, isso acontece também, tá, pessoal? O examinador só levou em consideração um posicionamento e você acabou colocando outro posicionamento. Aí vai ser a importância de você mencionar a doutrina. Em que pese o gabarito oficial tenha considerado como correta essa resposta, verifica-se que a doutrina diverge a respeito do tema, se não vejamos, aí você vai colocar. O examinador, normalmente, ele faz parte daquela carreira, ele quer ver aqui essa organização e essa profundidade recursal. Ele quer que você demonstre conhecimento, saiba concatenar as ideias, principalmente quando você está se valendo do quê? Se valendo de um material de apoio. Como eu falei, você tem um tempo maior para responder, para fazer eventualmente seu recurso, para interpor seu recurso. Então é importante que, além de estar devidamente concatenada suas ideias, devidamente organizado seu recurso, haja uma profundidade substancial. Não façam aquele recurso raso. Aquele recurso raso provavelmente nem será analisado pelo examinador. Ele verá, não tem fatos novos aqui, e dou improvimento ao recurso. Então tomem cuidado aí. Perfeito? Então guardem bem esses dois pontos aqui na hora de recorrer. Organização e profundidade na hora do recurso. Aí veio duas outras perguntas. Quando e como utilizar a doutrina? Quando que eu devo utilizar a doutrina ali? Normalmente a doutrina ela é utilizada, normalmente não, principalmente você deverá utilizar a doutrina quando, da sua correção da prova, o examinador apontou algum erro ali em descompasso com a doutrina. Mas você sabe que aquele seu posicionamento está correto. Aí você tem que demonstrar por A mais B que aquele seu posicionamento exposto ali na prova vai de acordo com a doutrina, seja a doutrina majoritária, seja a doutrina minoritária. Por isso que na prova, quando houver divergência doutrinária, é importante você colocar em que pese posicionamento doutrinário em sentido diverso, ou em que pese a divergência da doutrina no tocante ao determinado tema, entendo que, ok? E aí o examinador vem e imputou esse erro ali, que ele fala que está em descompasso com a doutrina. Você fala, excelência, data máxima vênia, esse meu posicionamento aqui está sim de acordo com a doutrina, conforme vejamos abaixo ali. Então, você vai usar a doutrina principalmente nessa situação aqui. Isso não quer dizer que nas outras situações em que ainda que não haja um apontamento expresso no seu erro ali, na hora da prova, você vai deixar de apontá-la. Não, você vai apontar. Por quê? Como eu disse há pouco aí, organização e profundidade. Quanto mais profundo o seu recurso, melhor. A profundidade recursal não significa um recurso extenso, tá? A gente até orienta que o recurso não seja tão extenso. Imagina só uma prova aí que foram aprovados ali ou realizaram a segunda fase ali, 2.000 candidatos, por exemplo.
Aí cada candidato, na hora do recurso ali, vai interpor um recurso de 20, 30 páginas. O examinador, pessoal, não vai ter paciência para ler tudo. Profundidade não deve ser confundida com extensão. Às vezes o seu recurso está muito bem elaborado em 3, 4 páginas. E outro aluno que escreveu ali 10 páginas, por exemplo, não conseguiu alcançar a profundidade que aquele recurso mais enxuto assim o fez. Ok? Então é importante aí vocês terem bastante cuidado. Portanto, esse quando aqui, principalmente, como eu disse para vocês aqui, quando o examinador apontar aqui um descompasso entre a resposta, e a doutrina. Ok, pessoal? Estou colocando aqui de uma maneira para vocês entenderem, como eu já expliquei aqui. Sempre, portanto, que houver esse descompasso aí, é importante você ir utilizar. E como que eu devo utilizar a doutrina? Vocês têm que fazer a citação da forma mais adequada possível, pessoal. Não basta chegar, colocar num saco plástico aí, chacoalhar e jogar as ideias lá. Tem que ser muito bem concatenado, ok? Então, como é que você coloca aí? Primeiro, você coloca aquele ponto central da resposta ali. Tem uma pergunta X, por exemplo, controle de constitucionalidade. Discorra a respeito do controle de constitucionalidade, em sendo uma questão aberta. Aí você pontuou aqueles principais pontos ali e viu que na sua correção o examinador não considerou o ponto A, B ou C. Aí você vai fazer o quê? No que tange ao presente recurso, verificamos que Vossa Excelência deixou de analisar os pontos tais, que foram assim respondidos. Você eventualmente pode transcrever ali ou mencionar onde está, quais as linhas que estão. Conforme se denota, as linhas tais foram devidamente alcançadas ali, foram devidamente respondidas às indagações feitas. Se não, vejamos. Aí você vai fazer o quê? Você vai identificar onde está a sua resposta, ou pelo menos aquela resposta que você entende adequada, identifica no texto, Excelência, a minha resposta está aqui. Verificamos que ela não foi analisada, ou que não houve a concessão ali, não foram concedidos os pontos necessários ali, ou pelo menos os pontos que a gente almejava, merecendo aí haver um aumento da nota inicialmente atribuída. Identifica o local e aí você passa. Você começa a discorrer ali a respeito daquela sua resposta, fala, olha, Excelência, eu abordei aqui, por exemplo, as vias de impugnação. Falei a respeito do momento do exercício do controle de constitucionalidade. Trouxe também os modelos do controle de constitucionalidade reconhecidos, mas não houve a atribuição da nota necessária. Aí você começa a discorrer, você fala, por exemplo, em que consiste cada um desses pontos, e aí você passa a utilizar a doutrina. Pode também utilizar ali eventual jurisprudência. O que eu falar da doutrina aplica-se também à jurisprudência. Mas como é que deve ser essa citação doutrinária aqui? Como é que eu devo utilizar essa doutrina ali? Como você tem que utilizar essa doutrina? Primeiro, você tem que utilizar ou inserir a doutrina adequada. Parece óbvio, mas não raras vezes o aluno aí acaba utilizando uma doutrina que vai de encontro à sua resposta, acabando por tornar a sua resposta incorreta. Então você tem que tomar cuidado com isso, ok? Veja qual que é a resposta, qual que é a doutrina correta que se adequa à sua resposta, para você fazer o quê? Aumentar a sua pontuação ou tentar aumentar a sua pontuação. Depois de escolhida a doutrina correta, verificada qual que é a doutrina correta, o que você tem que fazê-la? Transcrevê-la em forma
de citação. Ok? Nesse sentido, vejamos o que preceitua o professor Pedro Lenza, pegando aqui a disciplina de Direito Constitucional. Aí você vai pegar, pula uma linha, faz o recuo necessário ali, porque você vai estar utilizando o computador para fazer esse recurso, abre aspas na citação e faça a devida citação. E quando você fizer a citação daquele trecho que vai te auxiliar ali no recurso, é importante que, além do autor, você faça o quê? Faça a citação da obra, da edição, da página. Por quê? Para até que o examinador, eventualmente, venha a conferir. Não adianta chegar nas lições do professor Pedro Lenza, ele entende que não cita livro, não cita editora, não cita aí principalmente a página. Porque o examinador, você acha que ele vai ter tempo de ficar lendo todas as obras do professor Pedro Lenza, e dependendo aí da edição, vai variar o número de páginas? Ele não vai ficar procurando. Você tem que fazer o quê? Facilitar a vida dele. Você, na hora que recorre, procure facilitar ao máximo a vida do examinador para que ele, eventualmente, possa conferir. Às vezes ele lê um outro doutrinador ou adota um outro doutrinador que não tem o posicionamento do Pedro Lenza, não tem o posicionamento do Alexandre de Moraes, mas quando você coloca ali no seu recurso, ele tem que fazer o quê? Ele deve levar em consideração, pelo menos deveria levar em consideração. Por quê? Se você respondeu de acordo com a doutrina, ainda que não seja um posicionamento majoritário, ele tem que levar em consideração. E isso, consequentemente, vai trazer o quê? Uma exasperação na nota de vocês. Beleza, galera? Então é importante aqui fazer essa citação. Não esqueça, portanto, de colocar página, editora, edição, dentre outros elementos aqui necessários para a melhor identificação aqui, tá bom, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Essas daqui são algumas dicas importantes aqui que eu trouxe para vocês. Lembrando sempre que o recurso é uma opção do aluno. Convém ao aluno verificar se ele vai querer ou não recorrer, naquelas duas situações que eu mencionei inicialmente para vocês. O aluno que está com nota baixa, eu acho que nem é faculdade. Aqui nesse caso ele tem dever de recorrer, porque se ele ainda vê que tem chance de entrar no páreo aqui para ser aprovado para outra fase, deve sim recorrer. E aquele aluno que já está garantido, ele pode recorrer para quê? Para aumentar a sua nota ou para pelo menos se garantir. Joia? Então, esse daqui é um ponto aqui que eu quero reforçar. Pessoal, com isso aqui também é importante falar para vocês aqui que o SERS advieram, conforme o link que segue anexo aqui abaixo, né, do nosso vídeo aqui, ele tem vários serviços ali que auxiliam o aluno na correção de provas. Perfeito? Com isso, a gente encerra nosso vídeo aqui. Bons estudos a todos, boa prova a todos. E qualquer coisa, pessoal, estou à disposição de vocês aqui. Para quem já tem os cursos do SERS da Advero, estou à disposição de vocês no plantão de dúvidas, bem como eventualmente nas redes sociais. Ok? Sucesso a todos e até um próximo encontro.